É a altura de olharmos para o espaço. Vamos à última fronteira. Está connosco, como é habitual, o coordenador da Sociedade Planetária, Miguel Gonçalves. Bom dia, Miguel. Hoje começamos por um conhecido planeta anão. Ceres. Ceres é o mais próximo dos planetas anões, que em tempos nós conhecemos como o maior dos asteroides, o que também não deixa de ser verdade, embora a partir de 2006 de facto foi classificado como planeta anão. E em setembro do ano passado, neste mesmo estúdio, nós trouxemos novidades interessantes sobre Ceres. E na altura dissemos que as últimas teorias e descobertas científicas sobre este planeta anão indicavam que, muito provavelmente, a água teve um papel fundamental para a construção da superfície de Ceres. Era algo que nos contava através do espectro, precisamente, de Ceres. E Ceres foi, então, notícia esta semana, ou melhor, na semana que passou, porque o Observatório Espacial Herschel, utilizando toda a sua extraordinária tecnologia, fez uma descoberta que não deixa de ser, obviamente, notável. Descobriu vapor de água a fugir, digamos assim, da superfície de Ceres. Uma taxa, imagina tu, de 6 kg por segundo. Ora, nós sabemos, ou pelo menos os cientistas desconfiam, que Ceres terá um interior rochoso e depois terá uma camada de gelo que, se for fundida, terá, imagina tu, mais água fresca do que toda a água fresca que nós temos no nosso próprio planeta, no nosso planeta Terra. E, portanto, toda esta associação de água, vapor de água com Ceres, apesar de não ser nova, já desconfiámos que isto poderia acontecer há pelo menos 30 anos, mas pela primeira vez temos dados que confirmam vapor de água a fugir, uma espécie de geysers de vapor de água a fugir de Ceres. Isto lança imediatamente logo duas questões. Em primeiro lugar, porquê é que isto acontece? E porquê é que isto acontece? Sobretudo de duas regiões, porque isto foi identificado em duas regiões distintas de Ceres. Ora, uma teoria para explicar porque é que isto acontece em Ceres. À medida que Ceres se aproxima do Sol, aproxima-se de zonas mais quentes do Sol. E então o gelo que nós encontramos à superfície de Ceres passa do estado sólido para o estado gasoso. Há uma sublimação mais fácil, mais eficiente do gelo à superfície quando Ceres está mais próximo do Sol. E porquê daquelas duas regiões distintas que o Herschel descobriu? Há uma outra explicação para isso. São duas regiões que são cerca de 5% mais escuras do que o resto da superfície de Ceres. E nós sabemos perfeitamente, até mesmo pelo vestuário que utilizamos, que quando utilizamos uma camisola preta, ela aquece muito mais rapidamente. É mais ou menos o que acontece também, neste caso, em Ceres. É uma região que aquece mais rapidamente, quando está em regiões mais próximas do Sol, e, portanto, a sublimação, a passagem do gelo ao estado gasoso acontece muito mais rapidamente. E, portanto, eis então as duas teorias que explicam porque é que existe e porque aquelas duas regiões. Isto lança também um outro debate, igualmente preocupante, e no caso da ciência, preocupante é bom, que é o seguinte, é que nós não estávamos propriamente à espera de encontrar este tipo de manifestações naquela zona, na zona da cintura de asteroides, que é onde habita Ceres. Porque essa era também uma das características que diferenciava os asteroides dos cometas. Sim, nos cometas nós sabemos que isto acontece, este tipo de fugas, digamos assim, de material. Nos asteroides nem tanto. E Ceres, apesar de ser um planeta anão, não deixa de ser muito próximo dos asteroides. Isto lança então um novo debate sobre o que é que diferencia efetivamente um asteroide de um cometa. E tudo isto são novidades que aguçam ainda mais a curiosidade para a sonda Dawn, a sonda da NASA, que em 2015 vai ter um encontro muito próximo de Ceres, vai poder observar Ceres de muito perto e, muito provavelmente, vai ajudar a explicar um bocadinho mais sobre o que é Ceres, de onde veio, como é que se formou Ceres e o que é que são aquelas manifestações que ocorrem à sua superfície. E falamos agora sobre o mapa meteorológico de uma estrela. Dizias há pouco, na nossa conversa que precedeu esta tua intervenção, que se trata de uma estrela falhada. Falhada porquê? E se calhar vamos assistir ao nascimento de uma nova classe profissional, que são os exometeorologistas. Ora, muito rapidamente, anãs castanhas. Anãs castanhas são um corpo celeste muito intrigante. A primeira anã castanha foi descoberta há cerca de 20 anos, hoje conhecemos poucas centenas de anãs castanhas, e são efetivamente estrelas falhadas. Isto é, são estrelas que não têm massa suficiente para que no seu interior elas possam brilhar, digamos assim, como uma estrela. Elas brilham muito, muito tenuamente. São estrelas extremamente frias e preenchem uma lacuna entre os gigantes, os planetas gigantes, tipo Júpiter, ou muito mais massivos que Júpiter, e as estrelas mais pequenas. Portanto, entre estes dois existem as anãs castanhas, que durante muito tempo pensava-se que eram anãs
teóricas, digamos assim, mas a partir do momento em que foram identificadas algumas, então conseguimos compreender um bocado melhor o que são estas anas castanhas. E a notícia desta semana é que o Observatório Europeu do Sul, o ESO, analisou, conseguiu mapear uma das estrelas anãs mais próximas da Terra. Está a cerca de 6 anos-luz de nós, o que é mesmo muito próximo. É um sistema duplo e a estrela mais tenue, menos brilhante deste sistema duplo, que são 2 anãs castanhas, foi possível mapear a atmosfera, precisamente, dessa anã castanha. O que é isto de mapear? Os cientistas conseguiram identificar zonas mais escuras e zonas mais claras à superfície, ou melhor, na atmosfera desta anã castanha, que corresponde precisamente à formação, ao desenvolvimento e ao desaparecimento de nuvens. Ora, e porquê é que isto é extremamente importante? Porquê é que é muito importante nós conhecermos destas atmosferas das anãs castanhas? Por uma razão muito simples. É que nós já conhecemos uma série de planetas lá fora, noutros sistemas, que orbitam outras estrelas, os chamados super-Júpiteres quentes, ou seja, planetas maiores que Júpiter e que são extremamente quentes. E também são extremamente quentes, porque orbitam muito próximo das suas estrelas. Isto faz com que seja muito difícil nós identificarmos e caracterizarmos as atmosferas destes Júpiteres quentes. Mas eis a beleza disto tudo. É que as atmosferas destas anãs castanhas são muito parecidas com as atmosferas desses Júpiteres quentes. Ora, isto é uma maneira de dizer que quem não tem super-Júpiteres quentes à mão, caça então com anãs castanhas. E, portanto, analisar as anãs castanhas, ainda por cima temos anãs castanhas aqui perto de nós, é uma maneira de podermos também estudar a evolução das atmosferas dos super-Júpiteres quentes que orbitam outras estrelas. Portanto, não deixa de ser uma maneira interessante de, utilizando alguns atalhos celestes para tentar compreender os outros corpos do Sistema Solar. Hoje, nas sugestões, Miguel, trazes-nos história e música. Música, sobretudo música. Ora, o que é que acontece quando temos um gestor de redes informáticos que trabalha numa das maiores agências dessa natureza, a GEANT, que é uma organização pan-europeia, que faz a gestão de dados e transmissão de dados de grandes instituições científicas, nomeadamente no caso europeu do CERN, por exemplo. E então um desses gestores de dados divertiu-se, entre aspas, com as Voyagers. Ele juntou cerca de 36 anos de 320 mil medições de raios cósmicos que as sondas Voyager fizeram ao longo destes anos todos. E ele atribuiu a cada uma destas medições uma nota. E como cada uma destas medições tem intensidades diferentes, também são notas com intensidades diferentes. E pegou nos dados da Voyager 1 e atribuiu-lhes notas de piano. E pegou nos dados da Voyager 2 e atribuiu-lhes notas de cordas. E então o que deu origem foi a isto que nós vamos ouvir agora, com um som um bocadinho mais elevado, um autêntico dueto científico musical da Voyager 1 e da Voyager 2. Que é esta música que nós estamos a ouvir. Uma mistura de uma combinação, de um diálogo entre cordas e pianos, entre a Voyager 1 e a Voyager 2. Resta dizer que isto é muito mais do que um exercício simbólico ou de beleza musical. Isto também é ciência. Também é possível fazer ciência ouvindo este tipo de música. Ou seja, quando transformamos dados científicos em música, também conseguimos fazer ciência. Por uma razão muito simples. Porque conseguimos encontrar padrões. Ouvimos padrões, ouvimos oscilações. E todas essas diferenças de tons são diferenças nos dados científicos, que são preciosos para os cientistas poderem analisar precisamente os dados que estão a ouvir. E esta música é analisada hoje pelos próprios cientistas para tentar compreender o que é que são aqueles raios cósmicos, ou seja, a contagem de fotões que as Voyagers conseguiram medir ao longo de 36 anos das suas missões. E eu aproveito, no fundo, também esta música espacial para dar uma outra boa notícia relacionada com Portugal, o Dark Sky Alqueva, ou seja, o projeto turístico do Alqueva, da preservação do céu noturno do Alqueva, ficou em segundo lugar num prestigiado concurso internacional na área do turismo internacional.
portanto, fica aqui também o meu apreço e a minha saudação ao magnífico projeto que está a ser desenvolvido no Alqueva de preservação do céu noturno. Miguel, obrigada e até ao próximo Até o domingo. próximo.